Olá, seja muito bem-vindo. Tá começando agora mais um cotidiano para todo o Brasil, diretamente dos estúdios da Rede NGT aqui no Rio de Janeiro. Eu sou Rafa Braga e tô levando agora diariamente convidados, trazendo aqui para os estúdios super especiais, falando sobre temas que fazem parte do seu cotidiano. E, de fato, a crise dominou. A gente começou essa semana falando um pouco sobre isso, depois voltamos para falar sobre o comportamento, sobre o autoconhecimento. E é claro que hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios o Júlio Correia Neto, que ele é coach e também gestor de mudanças. Júlio, é um prazer te receber aqui. Prazer todo Muito meu. obrigado pela sua presença. Eu agradeço. O Júlio está fazendo parte agora do nosso time de especialistas. E se você tem dúvidas, sugestões, perguntas, mande para o comunicação@redengt.com.br, que a nossa produção vai analisar seu pedido, ver o profissional, até mesmo para saber se encaixa com o Júlio, para ele voltar e trazer soluções para os problemas que fazem parte do seu cotidiano. Júlio, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. E a gente começou a semana falando um pouco sobre a crise, como que ela está modulando o jeitinho brasileiro de ser. E eu não digo a crise somente econômica, mas eu falo de uma crise até mesmo de identidade no trabalho, de identidade do próprio indivíduo, nele, na família, de diferentes plataformas que ele atua na vida dele de fato. E eu começo, Júlio, fazendo uma pergunta muito simples. O que um funcionário, por exemplo, o índice de desemprego já está quase a 7%, né? Não podemos negar isso. As pessoas estão com muito medo de perder o emprego. Muitas pessoas do meu âmbito familiar, do meu âmbito de amigos, do meu próprio cotidiano, estão nervosas, aflitas, ficam sem dormir, mas continuam empregadas. É um medo que elas têm dia após dia de durmo empregado, posso acordar sem emprego. O que um funcionário de uma empresa, um colaborador, como ele deve agir nesses momentos de crise? Porque, eu dando um exemplo para começar a nossa entrevista, muitos estão cumprindo horas abusivas, achando que isso vai convencer o chefe a não demitir, ou então vai fazer com que ele tenha uma boa aparência, uma boa função diante da empresa. Muitas vezes as pessoas, elas se sabotam. Não existe você saber o que vai acontecer com você. Você pode ser um excelente funcionário e ser demitido por razões diversas. A crise, o seu chefe não gostar de você, ter fofoca dentro da empresa. Então, é uma variável que muitas vezes você não domina ela, você não tem que controlar ela, mesmo você sendo um excelente funcionário, um excelente colaborador. Nós, seres humanos, temos muito a mania, o hábito de pensar no futuro e esquecer do presente. Então, nós temos que nos fazer presente e plantar atitudes hoje que façam com que a nossa empregabilidade se mantenha hoje e sempre. E como a gente faz isso? Se você confia no seu taco, se você é uma pessoa muito segura, você vai se manter sempre atualizado. E sempre atualizado não é só no seu âmbito profissional. Eu sou um profissional de jornalismo, eu sou um contador, eu sou um jornalista, sei lá qual é a função. E me mantenho atualizado tecnicamente dentro daquela minha função. É se manter atualizado com o cotidiano. Quais são as tendências no mercado? Será que o mercado hoje tende a continuar propagando a CLT, a carteira assinada, ou será que o mercado está sendo propenso a prestadores de serviço? Está muito na moda hoje essa discussão no governo. E quando eu falo prestador de serviço, será que eu não daria para desenvolver alguma habilidade como empreendedor? Eu tenho esse talento diante de mim, mas como eu me saboto o tempo todo por causa do medo que nos embutem o tempo todo, a crise acaba gerando um medo muito forte. Eu acabo perdendo um determinado talento para empreender em uma determinada atividade que eu me daria muito bem. Por que eu tenho que pensar o tempo todo? E a sociedade nos embute isso desde muito pequeno, através de crenças, através de dogma. Você tem que ser empregado, você tem que se formar, você tem que trabalhar numa empresa que você faça uma carreira. Isso acabou. Né? Você tem que ser uma pessoa hoje multitarefa. E multitarefa, tecnicamente e do lado pessoal. Você tem que se conhecer muito bem, se conhecer os seus talentos, se conhecer as suas limitações, conhecendo as suas limitações, trabalhá-las para que você seja uma pessoa cada vez melhor. Você sendo uma pessoa cada vez melhor, e que eu digo isso, equilibrada, existe um desenho, o seu cérebro e as suas emoções. O seu cérebro comanda muito você. Cuidado, tenha medo, não faça isso, vá por esse caminho, e a sua emoção acaba reagindo
geralmente negativamente por conta dessas reações. Sim. Então, se você tem o equilíbrio, o seu cérebro não passa a dominar tanto essas emoções, porque o seu interior passa a dominar essas emoções. Eu sei que eu sou bom, eu sei que eu posso conseguir isso, eu sei que eu vou superar essa fase que o país está passando de crise. Eu confio no meu taco e eu vou fazer. Então eu não me saboto, eu entro em ação. Eu vou estudar, eu vou procurar me aperfeiçoar em algum seminário, eu vou estar lendo literaturas diversas, eu vou estar crescendo como ser humano. E quando você consegue isso, você aumenta a sua autoestima. O racional e o emocional, eles estão vivendo frequentemente em constante paradoxo, né? Existiu antigamente, na década de 60, você era obrigado a fazer aquilo, ou que sua família determinava, ou aquilo que fosse positivo perante a sociedade. No início dos anos 90, perto dos anos 2000, isso mudou completamente. As pessoas começaram a investir naquilo que gostavam de fato. Por quê? Porque o mercado estava aberto a novas possibilidades, às novas profissões, a novas formas de tratar determinado projeto ou determinada função numa empresa. Hoje em dia, diante da crise, nós temos uma união, acredito eu, um pouco catastrófica da coisa. Por quê? Porque você faz aquilo que você ama, mas você não é valorizado. Em compensação, nesse momento de crise, por exemplo, você está num emprego que você ama, que você admira, mas que você corre risco de ser demitido a qualquer momento. Em contrapartida, você tem novas profissões surgindo, ou profissões que estão, acredito, ultravalorizadas, eu digo isso como uma única palavra, porque se tornou praticamente isso um dicionário, que ganha muito mais dinheiro do que você está acostumado a ganhar e você corre o risco de ser... Corre o risco não, você vai ser infeliz. Porque eu não acredito que uma coisa que você faça diariamente, constantemente, vai te propiciar uma felicidade plena. Como que eu devo agir nesse sentido? De ficar sempre tentado na corda bamba do racional, tenho que ter dinheiro, emocional, tenho que ser feliz. Excelente ponto, Rafa. Eu adoro falar isso dentro dos processos de gestão de mudança que eu faço. Todas as profissões, todas as atividades são passíveis de você ganhar dinheiro, desde que você goste. Mas sempre Sim. pego ganchos, desde que você goste, mas o mercado brasileiro não está propício para isso. Depende. Nesse exato momento? O mercado brasileiro não está propício para isso, ou estão embutindo na mente da grande maioria das pessoas que você precisa se submeter, ser submisso àquilo que você faz, à realidade que o país está passando, para que você gere o medo, gere a insegurança. Mas a resposta está exatamente aí. Você fica submisso por conta da taxa de desemprego que chegou a 7%. E você tem que bancar uma família, estudos, filhos, casa, combustível, conta de luz. A conta é o inverso. A questão é o inverso. As pessoas que são submissas, que se sentem submissas e geram medo, é porque elas não confiam 100% em si próprias. Então tem como você ser infeliz no próprio trabalho que você ama? Sim. Sim. Você pode estar no trabalho, você trabalha numa empresa ABC, você é um executivo de sucesso, ama aquela profissão que você está, mas por diversas variáveis, como um chefe que não te reconhece, um ambiente hostil, a economia que não lhe ajuda a você ser criativo, a ser inovador, a colocar suas ideias, você dentro daquele ambiente, você se sabota, você se sente infeliz, você não se realiza na sua totalidade, porque vai ter uma série de limitantes que não vão deixar você se expor àquilo que você quer. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu acho que é o melhor caso, eu gosto de dar muito meu de exemplos pessoais. Aos 33 anos, eu era um profissional extremamente realizado. 33 anos. Em 8 anos da minha vida, eu saí de analista, o assistente, para diretor de uma empresa. Bom salário, conseguia consumir tudo o que eu gostaria de ter, como uma pessoa normal gostaria de ter, mas já era infeliz. E eu não aceitava aquela infelicidade, porque o mental, o que botar na minha cabeça desde jovem, você tem que ganhar bem, você tem que vencer, você tem que ter sucesso, você tem que ter carro. Você não pode se fracassar. Você não pode fracassar. Foi isso que botaram, eu cresci com isso a vida inteira. Até que a vida, um belo dia, quase me levou a um AVC. Por causa do quê? Da infelicidade interna. Minha emoção, reagindo contra meu mental, falou, ou você muda, ou você aceita o que você tem que ser feliz, totalmente naquilo que você faz, você vai perder a sua vida. Por que você opta? Eu optei por ser feliz. E a partir desse momento, a minha consciência começou a crescer. Eu comecei a crescer minha consciência através de quê?
buscando outros caminhos. Não larguei a minha profissão. Eu busquei outros caminhos de continuar fazendo aquilo que eu amo de formas, de maneiras diferentes. E eu fui buscar, estudando, olhando observando outras pessoas de sucesso, passaram pelo mesmo problema e que deram a volta por cima e se realizaram financeiramente e pessoalmente. O equilíbrio. Mas nós não podemos negar que nós somos os imãs da própria sociedade que nós pertencemos. Nós buscamos para nós um pouquinho de tudo. O Guy Debord falava um pouco sobre a sociedade do espetáculo, em que a essência, a aparência se sobressai à essência. E hoje em dia a pessoa busca muito isso. Ela pode estar muito infeliz, mas em compensação ela tem o emprego dos sonhos, né? Ou então, por exemplo, está vivendo uma crise gigantesca, mas está na empresa que tem grande valor no mercado, então isso vai sobressair. Ele não pensa nem nele próprio, mas ele pensa na imagem que ele vai adquirir perante a sociedade. E eu acho isso um veneno. É um veneno. Esse exemplo que aconteceu comigo, eu tomei o veneno. Agora, até quando vale a pena a pessoa beber desse veneno? A vida, em algum momento, vai cobrar de você esse caminho errado que você escolheu. Isso é uma escolha errada. Nós escolhemos ser vaidosos, de ter um carrão dentro da garagem. Ter o status da revista. De ter o status, de ter o cargo. Eu sou o poderoso. E a vida vai te cobrar o preço um dia, de diferentes formas. Tem muitas pessoas que estão sofrendo de doenças psicológicas, físicas, como câncer, que hoje já se revela que o câncer é muito emocional. E por exemplo, eu tive um exemplo recente de um cliente, ele chegou para mim aos 66 anos de idade e falou: Júlio, eu concluí hoje que eu joguei 66 anos da minha vida no lixo. Um cara rico, empresário rico, realizado, e que falou para mim: eu tenho tudo material e não tenho nada a nível emocional. Eu sou um cara infeliz. Se eu pudesse voltar na minha vida 40 anos atrás, eu teria feito tudo diferente. Certamente eu poderia ter conseguido tudo que eu consegui material, mas teria conseguido o emocional, o espiritual, seja como a pessoa queira falar. Eu seria feliz e não sou. Então a pessoa tem que saber fazer de escolha, ter a coragem de fazer de escolha. E para fazer de escolha, você precisa se conhecer. Entendi. Se você não se conhece, aquilo que você falou do imã, a gente atrai o imã que a sociedade manda para a gente, as energias que a sociedade manda para a gente, se a gente estiver aberto para essas energias. Se a gente tiver um poder crítico, de análise, de saber isso serve para mim, isso não serve para mim, isso vai me fazer bem, isso não vai me fazer bem, você não vai ser atraído por essas energias. Júlio, antes da gente ir para o intervalo comercial, eu costumo sempre deixar uma pergunta-chave. O ser humano está propício, obviamente, todos nós, a atos falhos, que estão presentes no nosso dia a dia e que a gente só percebe quando comete. E muitas pessoas acabam cometendo atos falhos para não se sentir ameaçado na empresa, com medo de ser demitido, com medo de perder um cargo de importância. E eu quero saber, depois do intervalo comercial, o que o indivíduo, o que o funcionário deve fazer para não cometer esses erros? Eu vou para um rápido intervalo comercial, são 2 minutinhos, a gente volta já, porque hoje o Júlio Correia Neto faz parte do nosso cotidiano.